Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos casos mais fascinantes da ciência. É uma verdadeira história de detetive, sabe? Uma investigação que levou séculos e que teve a participação de algumas das mentes mais brilhantes que já existira. E a pergunta central do nosso mistério parece até simples. Afinal, o que é a luz? A gente convive com ela o tempo todo, mas como em toda boa história de investigação, a resposta... a resposta é muito mais complexa e surpreendente do que parece. Para se ter uma ideia, as primeiras pistas eram, digamos, peculiares. Lá na Grécia Antiga, a teoria que rolava era que os nossos olhos funcionavam como lanternas, sabe? Que eles disparavam raios para iluminar as coisas. É uma ideia criativa, claro, mas que tinha um problema bem óbvio. Se fosse assim, por que a gente não enxerga no escuro, né? Ok, vamos avançar alguns séculos no tempo. Lá para o século XVII. Foi aí que o caso esquentou de verdade. A investigação se dividiu em duas linhas completamente diferentes, cada uma liderada por um dos grandes detetives da física. De um lado, a gente tinha a teoria de Isaac Newton. Para ele, a luz era feita de partículas minúsculas, os corpúsculos, como se fosse uma chuva de bolinhas de gude invisíveis. Do outro lado, vinha Christian Huygens com uma ideia totalmente oposta. A luz seria uma onda, se espalhando pelo espaço como as maroras no lago. Partículas ou ondas? O debate estava oficialmente aberto. E por mais de 100 anos, a reputação de Newton era tão grande que a teoria das partículas dominou completamente. O caso parecia praticamente encerrado a favor dele. Só que toda boa investigação tem uma reviravolta, e uma nova pista estava prestes a virar o jogo. Essa virada veio em 1801. Um cientista chamado Thomas Young fez um experimento que mostrou algo que seria impossível para partículas. Feixes de luz podiam se cruzar e interferir um no outro, criando padrões de claro e escuro. Isso é um comportamento típico de ondas. Décadas mais tarde, James Clerk Maxwell deu o golpe final, provando com matemática pura que a luz era de fato uma onda eletromagnética. A conclusão parecia inegável. Caso encerrado, a luz é uma onda. Então, era essa a imagem que a ciência tinha. A luz era uma onda, com suas cristas e vales, e o seu comprimento definia tudo, desde as cores que a gente vê até as ondas de rádio que a gente não vê. O mistério finalmente parecia resolvido. E que onda, hein? E que velocidade! No vácuo, a luz viaja a incríveis 300 mil quilômetros por segundo. É tão, mas tão rápido que a luz que sai do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros daqui, leva só 8 minutos para chegar na Terra. É uma velocidade realmente cósmica. Mas quando os cientistas já estavam prontos para arquivar o caso de vez, a investigação foi reaberta. E foi por causa de uma nova evidência, um fenômeno misterioso que simplesmente não se encaixava na teoria das ondas. O nome desse novo mistério era efeito fotoelétrico. Funcionava assim: quando a luz batia em certos metais, elétrons eram arrancados de lá. O problema? A teoria das ondas dizia que uma luz mais forte deveria arrancar elétrons com mais energia. Mas não era isso que acontecia. A energia deles dependia da cor da luz, não da intensidade. Era uma pista que não fazia o menor sentido. E aí, em 1905, entra em cena Albert Einstein com uma solução audaciosa. Ele pensou, e se Newton estivesse certo? Pelo menos em parte. Einstein sugeriu que a energia da luz não vinha de forma contínua, como uma onda, mas sim em pequenos pacotes, como se fossem projéteis de energia. Ele batizou esses pacotes de fótons, e de repente a teoria das partículas estava de volta ao jogo. Então, qual é o veredito final? É partícula ou é onda? A resposta da física quântica é desconcertante. São os dois. A luz tem uma dupla identidade. Como essa citação resume bem, para entender como ela viaja pelo espaço, o modelo de onda é perfeito. Mas para explicar como ela interage com a matéria, tipo quando arranca um elétron, é preciso pensar nela como partícula. A luz é, ao mesmo tempo, onda e partícula. Ok, a gente desvendou o quê. Agora vamos dar uma olhada no como. Porque apesar de toda essa complexidade quântica, no nosso dia a dia, no mundo que a gente vê, a luz se comporta de um jeito bem mais simples, seguindo 3 regrinhas básicas e previsíveis. São 3 princípios bem diretos, olha só. Primeiro, a luz anda em linha reta. Simples assim. Segundo, os raios de luz são independentes. Eles podem se cruzar que nem nos holofotes num show, mas um não atrapalha o caminho do outro. E terceiro, o caminho da luz é reversível, é uma via de mão dupla. Esse princípio da reversibilidade, por exemplo, é algo que acontece todo dia no carro. Se a pessoa que está dirigindo consegue ver os olhos de um passageiro pelo retrovisor, pode ter certeza absoluta que o passageiro também consegue ver os olhos do motorista naquele mesmo espelho.
A luz faz o mesmo caminho, de ida e de volta. E aquela regra mais simples de todas, a de que a luz viaja em linha reta, é a que tem as consequências mais visíveis e até dramáticas no nosso mundo. Ela é a grande responsável por pintar o nosso mundo com sombras. A lógica é bem simples, na verdade. Se a luz anda em linha reta, qualquer objeto opaco que entrar na frente dela vai simplesmente bloquear essa luz. Aquela região atrás do objeto, onde a luz não consegue chegar, é o que a gente chama de sombra. Agora, o interessante é que o tipo de sombra que se forma depende da fonte de luz. Uma fonte bem pequena, tipo um pontinho de luz, cria uma sombra bem nítida, escura, que a gente chama de umbra. Já uma fonte de luz maior, como uma lâmpada grande ou o próprio sol, cria uma sombra central escura e uma área mais clara em volta, a penumbra. É como se fosse uma sombra com uma borda mais suave, sabe? E quando a gente leva essa ideia de umbra e penumbra para uma escala cósmica, aí a gente tem um dos maiores espetáculos da natureza, os eclipses. Um eclipse nada mais é do que um grande jogo de sombras entre a Terra, a Lua e o Sol. No eclipse solar, é a Lua que projeta sua sombra na Terra. No lunar, é o contrário, a Terra projeta sua sombra na Lua. Mas talvez a demonstração mais genial desse princípio da linha reta seja um aparelho bem antigo, mas incrível: a câmara escura. A ideia é uma simplicidade que chega a ser brilhante. É só uma caixa toda fechada, escura por dentro, com um único furinho em uma das paredes. E o que acontece é fascinante. A luz que reflete lá no topo da vela, por exemplo, viaja em linha reta, passa pelo buraquinho e atinge a parte de baixo da parede lá dentro da caixa. A luz que vem da base da vela faz o caminho oposto e atinge a parte de cima. E o resultado é essa mágica, uma imagem completa do mundo lá de fora, projetada lá dentro, de cabeça para baixo. Claro que não é mágica, né? É pura geometria. Como o diagrama mostra, o objeto e a sua imagem formam o que a gente chama de triângulos semelhantes. É uma relação matemática tão precisa que, por séculos, artistas e cientistas usaram esse princípio para tudo, desde desenhar com perspectiva perfeita até calcular distâncias. E o mais incrível é que esse aparelho tão simples é o avô de toda a câmera fotográfica que já existiu. Mas a conexão mais profunda ainda é outra. A câmera escura funciona de um jeito muito parecido com o olho humano. Isso leva a gente a uma última reflexão. Se o olho humano funciona como uma câmera escura projetando uma imagem pequena e invertida do mundo lá na retina, e o nosso cérebro tem todo o trabalho de desvirar essa imagem para que o mundo faça sentido, o que isso nos diz sobre a diferença entre aquilo que a gente vê e aquilo que realmente existe lá fora?